Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa conversa de política e nós vamos entrar num assunto importante que nós já temos falado sobre ele, mas vamos aprofundar mais um pouco, que é a questão do agronegócio, né? São uma organização que tem surgido no Estado para congregar todas as entidades do agro para defender os interesses da categoria. E para explicar direito essa ideia para nós estamos recebendo aqui o ex-deputado federal, ex-secretário estadual da Agricultura e secretário também nacional do Ministério da Agricultura, César Halum, que vai explicar para a gente. César, primeiro, obrigado mais uma vez por falar com a gente. Essa entidade, a Rede Agropecuária Tocantinense, qual que é a ideia dessa rede, César? Obrigado. Ô, Cleber, é uma alegria poder falar com você e com todos aqueles que te acompanham no dia a dia. A ideia era o seguinte: nós estamos sempre tendo problemas e há uma expectativa que, a partir desse novo governo federal, o setor vai ter muitos questionamentos. Então, às vezes, eu tenho um problema que é na área de grãos, aí a ProSoja com a Coapa está agindo, outra vem na área de carnes, aí entra o Sindicarnes trabalhando, outro na área da agricultura familiar, então fica todo mundo trabalhando isolado. Então, a ideia era criar uma rede com todas essas entidades que representam o segmento da agropecuária tocantinense, cada uma continuando com as suas prerrogativas, ninguém interfere na gestão de ninguém, mas essa rede teria a função de fazer a mobilização nesses casos em que é preciso entrar para uma discussão mais profunda. Então, seria o fato de mobilizar. Então, nós vamos agora... tem uma ação, por exemplo, realocação de reserva. É um problema que está se discutindo e é seríssimo para o Estado. Então, em vez da FAET, que é a Federação da Agricultura, entrar sozinha, para o outro lado entra lá a Proeste da Lagoa sozinha, vamos juntar todas as entidades numa rede e a rede entra com uma ação única. Isso nos fortalece, porque nós entramos com um volume maior de pessoas e de estrutura para enfrentar o debate, tá certo? E facilita também no judiciário essas questões, porque você tem uma ação só que atende a todos. Então, essa era a ideia da criação da rede, que foi criada a semana passada. Amanhã, às 9 horas, lá no auditório da OCB, nós teremos uma outra reunião para já tratarmos do modus operandi que vamos trabalhar daqui para frente diante dos casos que vão acontecendo e que têm prejudicado o desenvolvimento da agropecuária tocantinense. E qual é o seu papel nessa rede? Você é um presidente, um coordenador? Como que funciona? Você sabe que toda vez que tem um cara que está desocupado, eles arrumam uma função para ele. Então, por eu estar desocupado, eles me deram a função de ser presidente ou de ser coordenador dessa rede. Nós temos atualmente 5 vice-presidentes. Um é o presidente da ProSoja, o Dari Fronza. O outro vice-presidente é o Paulo Carneiro, da FAET. O outro vice-presidente é o Fausto Garcia, da Proeste. Um outro vice-presidente é o Ricardo Cury, da OCB. E um quinto vice-presidente é o seu Pereira Lima, da FAERT, da Federação das Associações e Entidades Rurais, que congrega a agricultura familiar do Estado. Então, temos 5 vice-presidentes para poder nos auxiliar e me ajudar nessa tarefa. Agora, a formação dessa rede, pelo que eu entendi também, pelo que nós conversamos em off, ela aponta para a possibilidade de problemas de relacionamento com o governo Lula, que vai começar no dia 1º de janeiro. É isso? Vocês têm essa perspectiva de que vai haver uns atritos aí nessa relação com o governo Lula? Esperamos que não, mas pelas promessas, né, de que você vê nos discursos aqui e ali, criou esse clima, porque na eleição foi um antagonismo muito grande, né? E o Lula chegou a chamar os produtores rurais de fascista, então fica todo mundo já na defesa. Mas eu creio que ele vai entender que é um segmento importante, que é um segmento que segura a economia do país, que tem gerado inúmeros empregos, tem promovido a distribuição da riqueza no Brasil e que está extremamente fortalecido e que nós não podemos abrir mão de um setor que só cresce e que tem acertado, né? Nós estamos numa expectativa, nos próximos 10 anos, de atingirmos até 350 milhões de toneladas de grãos, ser o maior produtor de grãos do mundo.
Então, eu acho que é um setor que não pode brigar muito. Mas certamente teremos problemas na área ambiental e em outros segmentos. Para evitar qualquer coisa, a gente já criou um antígeno. Né? Vamos estar aqui pronto para poder trabalhar se necessário for. E vai acontecendo os casos do dia a dia, dentro do Estado. Você sabe que a política ela não é estática, ela é muito dinâmica. Então, às vezes, anoitece de um jeito e amanhece do outro. Não é? Então, a gente tem que estar sempre preparado. Agora, assim, eu entrevistei algumas personalidades e também vi algumas manifestações de personalidades, tanto do PT como não do PT, por exemplo, Paulo Mourão, a senadora Cátia Abreu, entre outros, que elogiaram muito o desempenho do governo Lula, dos dois governos Lula, em relação à agricultura, diz que foram criadas algumas ferramentas importantes para vocês, teve bastante crédito para o setor, etc. e tal, e que ele fez um bom governo, teria feito um bom governo. Como que você vê, analisa esses dois governos do Lula na relação com a agricultura? Olha, o que, na verdade, o agro passou a ser apaixonado pelo Bolsonaro, entre aspas, é porque o Bolsonaro garantiu uma coisa que é extremamente importante: a segurança institucional, a segurança quanto ao direito de propriedade. Isso tranquiliza muito o setor, porque todos os casos de investimento que são feitos no campo, você vai atrás do crédito. Eu vou fazer financiamento, vou me endividar, mas eu preciso ter certeza que a minha propriedade vai ser respeitada. E no governo Lula não se tinha essa garantia. Esse era o grande temor. Sim. E agora se tem o temor de voltar a essa situação. Então, eu espero que tudo caminhe no sentido normal. Né? Reforma agrária foi feita no Brasil, distribuiu muita terra. O Bolsonaro começou a legalizar esses assentamentos, entregando milhares e milhares de títulos de terra. Né? Acho que precisa o INCRA continuar fazendo isso. E à medida que você entrega a terra para o cidadão com o título da propriedade, ele deixa de ser um sem terra para ser um proprietário rural e ir atrás do seu crédito e procurar crescer. Eu espero que tudo encaminhe nesse sentido. Né? Vamos torcer para que isso aconteça. O fato que nós estamos esperando é alguma coisa muito forte na área ambiental. Por quê? Porque o mundo lá fora quer se proteger do Brasil. Eles não aceitam o domínio do Brasil na produção de alimentos. E eles sabem que o mundo vai depender daquilo que nós produzimos. Para que o Brasil não fique muito forte comercialmente lá fora, principalmente a Europa, eles começam a criar probleminhas na área ambiental. Porque tem isso, porque tem desmatamento daquilo, porque eles não conseguem nos embargar comercialmente, viram para o lado ambiental. E tem muita gente aqui que são ONGs, que às vezes recebem contribuições deles da fora, justamente para prejudicar esse andamento. Mas a gente tem provado, por A mais B, que quem mais preserva no Brasil hoje é o produtor rural. Só o fato dele, por exemplo, no Tocantins, ele deixar 35% da sua fazenda como reserva legal, dá a demonstração clara que é o que mais protege o meio ambiente. De 100 alqueires de terra que ele tem, ele só usa 65. 35 ele deixa para reserva. Se você for olhar na área urbana, ninguém deixa 35% do seu lote para reserva ambiental. Todo mundo usa o lote inteiro. Não é? Então, o produtor rural é o que mais contribui para a preservação. Mas até entender isso, e esse discurso chegar no ouvido de todo mundo, demora. Então, a rede foi criada para esclarecer isso, para mostrar o que a gente faz de bom e deixar e permitir que a gente continue crescendo. Nós temos que avançar. O Tocantins, por exemplo, nós usamos pouco mais de 9% da nossa área disponível para a produção agrícola. Ainda temos muito para crescer. E o que precisamos, César, já entrando nesse assunto, eu sei que você entende muito disso. Só temos 9%. O que nós precisamos fazer para avançar sem degradar e a gente ter mais terra para produzir, atraindo mais investidores? Crédito, aumentar o crédito. O Plano Safra é muito bom, contribui muito, mas atende 30% das necessidades. Os outros 70% ou são as trades que vêm lá da China para comprar o nosso produto, não quer levar o farelo de soja, quer levar o grão, porque ele quer dar emprego na indústria de lá, ou então é um posto de gasolina que financia um produtor, ou é uma
fornecedora de semente e assim por diante. Nós precisamos melhorar o crédito. O crédito privado tem que entrar no agronegócio. Como ele entrou na habitação, ele também tem que entrar no agronegócio. Você vê que na habitação, o crédito dá até 35 anos de prazo para o cara pagar uma casa. No agronegócio, ele precisa de 8 anos, no máximo. E, às vezes, tem dificuldade do crédito, porque tinha muita inadimplência no agro. De 10 anos para cá, a modernização do agro, as pesquisas avançaram, a produtividade aumentou e o agro acabou com a inadimplência. Então, agora abriu oportunidade para o mercado privado entrar. E o outro ponto que nós precisamos, principalmente no Tocantins, é a assistência técnica. Nós temos que melhorar a nossa assistência técnica, principalmente para os pequenos. O grande tem assistência, porque o cara que vai vender adubo, semente, o cara vende muito, ele já bota o agrônomo por conta, ele dá assistência. O pequeno é que é o sofrimento, e nós precisamos melhorar isso. Assistência técnica e crédito vai nos levar a crescer muito mais. E falando nessa rede agropecuária tocantinense, nós tivemos semana passada dois fatos aqui no estado que desagradaram o setor, né? Nós tivemos uma mudança de alíquota do ICMS, principalmente de produtos destinados à exportação, e a criação da taxa para caso de extração de minério. Vocês também estão trabalhando essas questões, debateram isso e como que estão encarando essas mudanças? Nós começamos a debater isso na semana passada, na sexta-feira, quando saiu essa notícia de que tinham votado isso apressadamente, né? E que causou uma estranheza muito grande. Você sabe, eu tive a oportunidade de ser parlamentar por vários anos. Eu aprendi no parlamento que o parlamento é a casa do povo. É onde você abre as portas para que o povo leve as suas demandas e lá você consiga fazer um debate de tal maneira que você atenda às necessidades do Estado e às necessidades do povo. E é no diálogo que você consegue, às vezes, fazer um texto que consiga agradar os dois lados, que façam uma mediação. Essa é a função do parlamento. Então, quando o parlamento pega uma matéria e vota escondido, lê lá rapidinho, está aprovado, fica muito ruim, porque, às vezes, eles perderam a oportunidade de melhorar o texto. O fato não é de que não aceita de jeito nenhum pagar o imposto. Alguns estados brasileiros têm criado um fundo para a preservação de rodovias com sucesso. Mato Grosso é um deles. Mas foi criado um fundo, isso no entendimento com o governo. Esse fundo foi criado, o dinheiro cai no fundo, esse fundo é administrado por um conselho que tem a participação dos produtores rurais. Então, são 5 membros, 3 do governo, 2 produtores. Na hora de escolher qual é a estrada que vai consertar, o produtor é essa aqui, que esse projeto é mais importante, essa tem mais necessidade. Na hora que vai contratar a obra, contrata a obra pelo serviço de melhor qualidade, pelo de menor preço. Então, existe transparência no uso do dinheiro. Nesse caso aqui, não. Esse dinheiro cai na conta de um fundo do governo, que pode cair lá para a fonte 00, mistura no dinheiro todo e ninguém sabe para onde foi e como é que vai ser. Essa falta de transparência é a primeira grande preocupação que tem. Como é que vai ser contratada essa obra? Como é que vai ser isso? Por que foi escondido assim? É para ajudar alguém? Como é que é? Ninguém sabe. Então, esse foi o primeiro desconforto. O segundo desconforto é que a gente entende que o setor primário não pode ser tributado, não pode, não deve, porque ele já é muito tributado. Eu fiz uma manifestação dizendo o seguinte: é muito simples. Quem planta semente, bota a semente no chão, já paga imposto da semente, paga imposto do adubo, paga o imposto do trator, paga o imposto dos combustíveis que o trator usa, paga o imposto das peças que o trator usa, da mão de obra dos mecânicos, de borracheiro, paga IPVA dos caminhões que transportam o insumo e transportam a produção. Então, enfim, é muito taxado. Uma taxa a mais aí não cabe, porque onera. Não é fácil falar assim: aumentou o imposto aqui, eu vou aumentar o preço final da minha mercadoria, vou aumentar o prato de comida do consumidor final.
Mas nós estamos falando num Estado que está produzindo commodities e que eu preciso ter preço para ter competitividade lá fora. O governo federal, quando lá atrás fez a Lei Candir, isentou de ICMS o que ia para exportação, porque era a condição que tinha de poder competir lá na Bolsa de Chicago com um produto nosso. Senão, a gente não tinha para quem colocar. Porque lá fora, eles fazem diferente. A União Europeia, os Estados Unidos, eles fazem subsídio para a agricultura. O governo chega e fala, ó, você vai plantar 100 hectares, está aqui o seu cheque, nós vamos te dar tanto em dinheiro para te ajudar a plantar. Nós não temos subsídio. O que nós queremos é que nós não sejamos taxados com mais impostos, que já paga muito imposto. Porque senão a gente perde a competitividade. Eles lá não querem saber se nós pagamos imposto, se não pagamos. Lá, o preço da soja é tantos dólares por tonelada e acabou. Se não tiver de nós, vai comprar da Argentina, vai comprar da Austrália, vai comprar dos Estados Unidos, vai comprar de outro lugar. Então, nós precisamos ter competitividade. E o imposto colocado desse jeito tira a nossa competitividade. Era preciso a gente conversar, articular. Ninguém foi com eu, quando eu era secretário de Agricultura, em 2019, eu dei essa sugestão ao governo, criar um fundo público-privado, em que tinha participação do produtor e do governo do Estado, criando um fundo, mas que a administração do fundo não fosse exclusivamente do governo, porque aí a gente sabe que essas coisas vão para o outro lado, caminha para o outro lado, tá certo? Mas, infelizmente, não quiseram ouvir. Da mineração foi pior. A mineração, nos estados do Pará, do Amapá e de Minas Gerais, entraram porque estavam de olho no imposto do minério de ferro, que não é o nosso caso aqui. A mineração nossa mais forte que tem aqui é o calcário. É o calcário que vai amansar a nossa terra, quebrar a acidez do solo para nos dar a produtividade. Nosso calcário é bom. E pelo preço que nós produzimos o calcário aqui, a Bahia, 80% dos plantios da Bahia é com calcário do Tocantins. Por quê? Porque eles têm que trazer a soja deles para vir aqui para Palmeirantes, em Colinas, para pegar a ferrovia Norte-Sul para ir para o Porto Itaqui. Esse caminhão voltando vazio é um prejuízo grande. Mas se nós temos o preço competitivo de calcário, ele volta carregado de calcário lá para a Bahia. Então, a logística permite comprar o calcário aqui. Mas o governo taxou agora R$ 15 por tonelada. Com esse preço, ficou caro. Eles vão comprar lá na Bahia mesmo, lá no Maranhão, lá no Pernambuco, que é mais perto e sai mais barato. Nós vamos perder o mercado e o produtor nosso fica prejudicado. Calcário é um produto que não pode ser taxado. Veja bem, Goiás fez essa lei, mas ele fez a lei mais. O calcário e o fosfato são isentos, porque vai para a produção de alimentos. Sim. Agora, se você falar assim, R$ 15 a tonelada de ouro, se o objetivo é pegar o ouro de Palmas, de Natividade, que está sendo explorado, R$ 15 a tonelada de ouro não faz nem cócegas nele. Mas R$ 15 a tonelada de calcário é um absurdo. E a lei perdeu a oportunidade de conversar com a gente para encontrar uma maneira de ajustar isso. E essas coisas feitas assim, no apressadinho, sempre sai uma coisa que é desconfortável. E esse foi um desconforto, né, que aconteceu no setor. Hoje, o STF, por exemplo, validou uma ação que existia, promovida pela CNI, de direta de inconstitucionalidade, contra uma taxa criada para mineração no Pará, Amapá e Minas Gerais. Mas a taxa que eles criaram lá foi para fiscalização, para evitar o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, por causa do minério de ferro, criou uma taxa para aumentar a fiscalização. A nossa aqui não tem fiscalização de nada. Não é? É uma taxa, é um imposto. Então, isso certamente vai cair na justiça. Para que nós vamos discutir na justiça se nós podemos acertar isso aqui? Todo mundo tem vontade de acertar, de fazer o Tocantins andar mais ligeiro. Não é? Então, acho que faltou esse diálogo. E a gente vai sugerir ao governador, amanhã nessa reunião na OCB, sair um documento, sugerindo a ele, como ainda não sancionou essa lei, que ele pare, não sancione e espere a gente rediscutir para ver se com a Assembleia há um entendimento de mudar alguns pontos, de fazer alguma alternativa. Porque, na verdade, o que nós precisamos é construir pontes para unir todos os segmentos desse Estado para o crescimento. Nós não podemos estar aí
quebrando pontes ou desmanchando as pontes que existem. Então, acho que essa é a posição que a rede agropecuária tocantinense tem nesse momento. Certo. E outro tema muito importante que vocês têm discutido é sobre a realocação de reserva legal, ou seja, há uma preocupação de que produtores, se não me engano, são 5 mil propriedades, estão correndo o risco de ter que fazer uma reposição de reserva, apesar de ter tido autorização do Naturatim para fazer essa realocação. Explica essa situação para nós, César. É uma situação muito constrangedora. Com a aprovação do Código Florestal, houve um marco temporal. Então, até 2008, quem tinha desmatado, quem tinha feito área está consolidada, não tem problema. Dali para frente, tinha que respeitar a reserva legal. Aí, áreas supervalorizadas no Estado. Como é que você pega uma fazenda na Lagoa da Confusão, que são as melhores terras do Estado e, quiçás, do Brasil, próprias para irrigação com alto índice de produtividade? Como é que eu vou matar 35% dessa propriedade rural? O governo do Estado, na época, tiveram a ideia, olha, vamos propor a realocação de reserva. Conversaram, mandaram a lei para a Assembleia aprovou, e o Naturatis passou a autorizar. Então, eu tinha uma fazenda na Lagoa da Confusão de 100 alqueires. Eu tinha que fazer reserva de 35. Aí, se eu comprasse 70 alqueires, o dobro da área, em outra região, e fazer reserva na outra região, poderia. Aí eu fui lá no Jalapão, que terra não valia nada, e comprei 70 alqueires, fiz a minha reserva aqui. E aqui eu plantei soja. Tudo bem, tudo bem. Agora, 10 anos depois, essa área é em produção, muitas delas sistematizadas com irrigação. Vem agora o Ministério Público e o Judiciário falou: agora não vale, você vai ter que regenerar essa área, ou seja, retirar lá o plantio e fazer virar mato de novo. Quanto custa isso? São mais de 250 mil hectares. É bilhões. Nós não estamos falando em milhões, nós estamos falando em bilhões. É um prejuízo enorme. Quando eu estava no Ministério, os produtores da Lagoa me procuraram. E eu fui com eles até o Serviço Florestal Brasileiro para a gente encontrar uma alternativa para resolver essa situação. Fizeram para nós uma linha de orientação que era preciso fazer um grande entendimento do Estado entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Executivo, e que a gente pudesse resolver e amenizar essa situação. Hoje, nós estamos fazendo muito nessas áreas de área degradada, de fazer o programa ABC, né? Agricultura de baixo carbono, recuperando áreas degradadas. Tudo isso é muito importante e o Estado está fazendo bem isso. Mas isso que ficou lá para trás ficou um problema. Agora, os produtores só fizeram, e muitos vieram para cá, compraram terra, se instalaram aqui, porque tinha essa lei do Estado falando que pode. E o Naturatis deu um documento falando para ele: está licenciado essa área assim, assim, assim. O cara tem um documento que o governo autorizou ele a fazer. E como é que vai ficar? Só ele agora vai se defender disso? O Estado tem que participar, não é? E já Então, há nós montamos decisões, esse movimento. e já há decisões judiciais nesse sentido, para obrigar produtores a fazer essa reconstituição diária. Sim, em primeira instância, mas nós precisamos agora entrar em ação. E o que é mais grave, o Naturatis não fez nada para defender. É uma decisão. Não, mas o Naturatis tem que defender, porque ele que foi o autor da autorização. Ele tem que justificar por que fez, como que fez, mostrar quanto é que custa isso, quais os prejuízos que vão dar. Então, se eu for ter que regenerar aqui, quer dizer que dos 35 alqueires eu posso desmatar 70 lá do outro lado. Tem que ter um estudo comparativo disso. Sem nenhum estudo, sem nada técnico, eu tomar uma decisão não posso. Como a gente viu que o Naturatismo não estava tomando providência, a Secretaria de Meio Ambiente também não. Aí os produtores começaram a ficar apavorados. Então, nós tivemos a ideia de criar essa rede para todos juntos entrarmos e começarmos a encontrar uma solução para isso. Abrir um canal de negociação, de diálogo e fazer com que o governo também entre, porque o governo tem que participar dessa defesa, né? Esse foi o motivo principal da criação da rede. Esse é um problema gravíssimo, que pode colocar os Tocantins numa situação de muita dificuldade. Eu espero que a gente
consiga ter um bom entendimento, encontrar uma fórmula de compensação para essa situação, sempre procurando preservar o meio ambiente. Agora, para tudo existe uma compensação. Qual é a compensação? Vamos trabalhar para isso. Tá bom, então. César, olha, foi muito bom falar com você. Estamos à disposição aí. Se tiver alguma pauta interessante, nos procure, que vamos estar abertos. Todo esse canal aqui é seu. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Kleber. Eu tenho uma alegria muito grande de poder ter tido essa oportunidade de mandar essa mensagem aos produtores, aos agropecuaristas do nosso estado, aos mineradores, e dizer que a nossa vida é assim, vamos trabalhando. Como dizia um grande apresentador do programa sertanejo, vamos para frente que atrás vem gente. É isso aí. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.